estava orando ali, aí, Senhor, nesse desenrolar da piedade, eu não posso deixar de falar da lei. E é muito importante se tratar desse assunto, e então nós vamos fazer isso com a ajuda do Senhor agora. Eu quero ler o capítulo de número 7 de Romanos. E depois nós vamos, se der tempo, ver alguma coisa no capítulo 8. Romanos 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto lhe vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em reals pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom me tornou para a morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu
De mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, queira nos abençoar. Vamos orar. Senhor, que está mais uma porção da Tua palavra e outras que ainda vamos considerar. E nós precisamos, carecemos muito da Tua graça, da Tua misericórdia, da direção do Teu Espírito Santo, da ação, concurso dele, operando na nossa vida através da palavra, que tem um poder no Espírito vivificador, libertador. Então, que o Senhor nos oriente, nos ensine. Queremos aprender do Senhor. E que isto resulte, Senhor Deus, numa vida, no poder do Teu Espírito, liberta em Cristo, para a Tua glória. Ajuda-nos. Ser comigo, dá-me graça, minhas limitações, fraquezas, eu possa usar, apesar de mim, usar de maneira maravilhosa o vaso tão fraco e glorificar o Teu nome. Por Cristo Jesus é que nós pedimos isto, com perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, isso era problema para os judeus, foi problema para Paulo, pessoalmente, e é também problema para nós. A luta que nós temos de pensar que nós podemos, pelos nossos próprios esforços, ou utilizando a lei, alcançar a justiça que é necessária, que possa aplacar a ira de Deus e nos salvar. Que podemos agradar a Deus pelos nossos próprios esforços. Ainda que a gente entenda a tese de que não é possível, nós somos pecadores, ninguém vai conseguir obedecer a lei perfeitamente. Existe lá dentro de nós uma concepção, e esse é próprio do nosso eu, do nosso pecado, que nos inclina a aplicarmos algum esforço na vida cristã e aí sempre damos com os burros na água. Não vai. Então, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, então, escreve aqui nesse capítulo 7 o fracasso de todo crente ou de qualquer um que tente vencer pela lei. E ele começa contando uma historinha, o apóstolo. É a historinha de um casamento fracassado. Vamos imaginar essa historinha, para ver se facilita. Uma mulher está casada com um homem perfeccionista. Sabe que é um homem perfeccionista, exigente, perfeccionista. Ela tenta de todas as formas agradá-lo e não consegue. Sempre ele acha um defeito. E sempre exigente, perfeccionista, e ela se sente infeliz,
presa, escravizada, porque não consegue. Por mais que se esforce, ela não consegue. E está naquela vida infeliz, escravizada, assim, por esse homem intransigente e que cobra, é justo no que cobra, porque ele conta, ele mostra o erro, tudo, e ela tenta e não consegue. Aí ela encontra um homem maravilhoso, um outro homem maravilhoso, bondoso, compreensivo, e ela se apaixona por esse outro, mas não tem como resolver, porque ou ele morre, ou ela morre, porque o casamento é insolúvel. Mas ele não morre, está firme, saudável. E ela, então, que esperança tem? Mas, então, esse maravilhoso tem uma solução. Você tem que morrer. Mas eu vou morrer por você, aí você morre comigo. Eu ressuscito, aí você ressuscita comigo, pronto, está resolvido. Quer dizer, por todos os efeitos, você está morta e livre desse marido e nós nos casamos. Que é essa historinha que ele está contando aqui. Ele está falando que esse homem intransigente é a lei, que é justa. E você nunca consegue satisfazer a lei. E não vai ter nunca salvação. Só morte, só condenação, só... Mas vem Cristo, maravilhoso. E como você vai fazer, né, para se casar com Cristo? Só morrendo e ressuscitando. Você não pode fazer isso, mas Cristo fez. Então é isso que ele diz. Porventura ignorais, irmãos, pois falo como os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, ficará livre, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes. Quer dizer, não é a lei que morreu, é você, a mulher que morre, relativo à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, unido a Cristo, você morreu. E aí passa a pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, esta é a historinha que ele começa contando para mostrar que como é que nós agora devemos viver. Mas ele está anulando a lei, dizendo, bom, agora você está livre da lei, e a lei fica para lá, acabou. Não, de forma alguma. Nós precisamos entender que a lei tem vários aspectos. Tem a lei civil de Israel, a lei cerimonial de Israel e a lei moral. Em todos esses aspectos, especialmente na lei moral, a pessoa diante da lei, qualquer homem, mulher, diante da lei, estará condenado. Estará condenado. Esse é o aspecto
didático da lei, ela serve exatamente para isso. Porque a lei é boa e santa, ela é o caráter de Deus. O que Deus exige está lá. Moisés diz, obedeça a lei e viverá. Ninguém consegue obedecer a lei. Mas é importante que você se encontre nesse dilema de alguém que não consegue desobedecer a lei, mas que, confrontado com ela, percebe que está morto. O próprio apóstolo Paulo, que era um fariseu e que se achava irrepreensível quanto à lei, aqui conta seu testemunho, disse que um mandamento em especial o matou, que foi o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Esse mandamento o matou. Então, ele está dizendo sua própria experiência. Eu, diante da lei, morri por causa da minha corrupção própria. Então, da minha fraqueza, a lei justamente me matou. A lei é o gládio, que é a espada, e que, de fato, mata justamente todo pecador. Ela tem essa função de nos trazer a convicção de pecado, da nossa fraqueza, da nossa total impossibilidade de cumpri-la. E, portanto, desistir e dizer, estou perdido, estou morto, não posso. Aliás, os puritanos, eles costumavam evangelizar pregando a lei, pregando os mandamentos. Exatamente para fazer com que essa pessoa que ele está evangelizando seja levada, através da lei, à convicção de pecados. Jesus fez isso, né? Jesus pregando para o moço rico, disse, sabes os mandamentos? Ele disse, sei, todo. Aí depois que ele tinha de cor, sabia os primeiros 4 mandamentos. Mas os outros, embora ele soubesse, Jesus disse, está faltando. Quando ele diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro nos céus, ele está dizendo, você não está cumprindo os 6 outros mandamentos, porque é o seu dever para com o próximo e você não está fazendo. Você está vivendo para você mesmo, você não está cumprindo os outros 6 mandamentos. Faz isso, vem e segue-me. E ele não conseguiu, ele saiu triste. Mas Jesus usou a lei. Então, era importante. Um desses puritanos ensinou o seguinte, que o pregador usa a lei como uma vara. Então, ele primeiro pega esta vara e bate num arbusto. Bate no arbusto com a vara, bate com o arbusto na vara, para que o Adão que está escondido atrás do arbusto, saia nu. Nu. Quer dizer, a lei despe, tira essa roupagem mentirosa de figueira, de folha de figueira, que tenta esconder as vergonhas, diz, não esconde nada, você está nu. Então, bate para Adão sair nu de trás do arbusto. Mas com a mesma vara, ele aponta para a cruz. A lei é o aio que nos leva a Cristo. Então, ele usa a vara para que, então, esse Adão vá nu até a cruz.
e se vista com a roupagem justa, sanguinolenta de Cristo, para cobrir suas vergonhas. Não foi isso que Deus fez, né? Tirou aquela coisa de figueira lá, de folha de figueira, e matou um animal para vestir com a roupa, a pele de um animal, e cobrir as vergonhas. Isso é tipo de Cristo. O Adão tem que ir à cruz para vestir-se com a roupa justa de Cristo. Só lá ele terá coberto as suas vergonhas. Mas o puritano ainda diz, eu faço o que com a vara? Jogo fora, pronto, já bati, saiu, apontei para a cruz, jogo fora? Não. Dê a vara para o Adão, para ele, a vara vai ajudar ele a andar e viver a vida cristã. A lei é importante para os crentes convertidos, para buscar a santidade. Ele não será mais condenado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei perdeu seu efeito condenatório, mas ela tem um efeito nas mãos agora do Espírito Santo para ajudar-nos a buscar essa santidade. Então, eu tento todos os dias, lembrando dos mandamentos, a andar segundo a vontade de Deus. Se eu não consigo, não falho em cumprir, eu não sou condenado mais por causa disso. Fico frustrado, vou tentar de novo e orar ao Espírito Santo para vencer aquilo que porventura estiver sendo condenado pela lei, quer dizer, condenado no sentido da lei me mostrar que não está correto isso. Então, eu quero fazer e busco no Espírito Santo ajuda. Mas não há mais condenação. Não mais. Porque Cristo, ele cumpriu a lei perfeitamente durante a sua vida, obedeceu todos os mandamentos perfeitamente por nós, e ainda na cruz pagou a nossa dívida contra ela. O débito que você tinha por ter transgredido a lei foi cancelado. De modo que você agora não existe mais condenação. Aliás, isso está escrito lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, veja o que diz aqui. Vou ler o 13. E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14, 2 de Colossenses 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Esse versículo 14 é maravilhoso. Olha. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial no sentido de condenação. Né? Pela transgressão da lei, o pecado, vem a condenação. Removeu inteiramente, encravando na cruz. O escritor, analisando, expondo esse verso, disse o seguinte: o apóstolo Paulo está aqui utilizando uma imagem
do que acontecia no cotidiano no Império Romano naquela época. Hoje, se você for visitar uma penitenciária, tem gente que faz trabalho na penitenciária, você vai lá visitar, pregar o evangelho, o que for, você vai ver os presos lá dentro e você não sabe o que eles fizeram, qual foi o crime, nada. Se você conversar com algum deles, pode ter certeza de que você não fez nada. Invariavelmente. Né? Mas no tempo do Império Romano, não. Você ia visitar uma prisão e o preso estava lá dentro, ou um ou dois, e tinha fora da prisão um escrito relacionando os pecados, o nome da pessoa, do preso, e o que ele fez. E quantos anos ele tinha que pagar. Então, você sabia, não precisava nem perguntar. O escrito de dívida estava ali, preso. Quando ele cumpria, então vinha o carcereiro, você cumpriu, tá, para sair. Sai, pega aquele escrito, tira aquele escrito e leva Almeirinho lá. Ele senta lá, Almeirinho olha, então você cumpriu, tudo bem. Pega a pena, naquela época era pena, botava na tinta assim, e escrevia tetelestai. Essa palavra quer dizer consumado, totalmente pago. Quer dizer, assoprava, né, para a tinta, entregava, o camarada ia embora. Você é um preso, tetelestai. Paguei, totalmente pago. Então, Paulo pega essa imagem e diz que ele tomou o nosso escrito de dívida. Todos fomos criminosos, todos. Ele pega o nosso escrito de dívida e gravou na cruz e escreveu, não com tinta comum, mas com seu próprio sangue, tetelestai. Quando ele na cruz disse, está consumado, no original é tetelestai. É isso que significa está consumado, totalmente pago. Então, é assim conosco, com relação à lei. Por isso que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo cumpriu a lei por nós e pagou as nossas transgressões da lei. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas a lei é boa, diz o apóstolo Paulo. Ela é um instrumento maravilhoso para nos ajudar a viver a vida de santidade. Ela nos ajuda a termos prevenção com relação ao pecado. Eu percebo que hoje as igrejas não dão valor à lei como instrumento útil para a santificação. Eles não entendem o versículo que diz não estou mais debaixo da lei, sim da graça. Então, pronto, a lei foi excluída completamente na igreja moderna. As pessoas antes sabiam de cor os 10 mandamentos. Hoje ninguém mais sabe, porque não tem mais valor. Eles dizem que acabou, não estou mais debaixo da lei. Eles não entendem que não estar debaixo da lei é não estar debaixo da condenação. Mas que a lei é extremamente importante para nos ajudar na santificação. E nós devíamos prestar atenção e saber mesmo os mandamentos. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Eu vou resumir bem. Não terás outros deuses diante de mim. Aí você diz, bom, eu não tenho
graças a Deus não tem outro Deus, só tem um único e verdadeiro Deus, que é o da Bíblia. Mas não é assim. Você vai perceber que Cristo, quando traz os mandamentos, ele mostra uma extensão dos mandamentos. Porque os fariseus reduziam o mandamento o máximo que podiam exteriormente e não considerava mais do que aquilo que está ali. Mas Jesus disse, não é assim. Não terás outros deuses, mas você tem. O seu eu é um Deus, suas vontades estão acima, você faz de tudo para satisfazer. Muitos estão vivendo, servindo a sua própria vontade, o seu eu. Ou então, há outras coisas. Por exemplo, a Bíblia fala que a avareza é idolatria. Pessoas que têm o dinheiro ou o trabalho como outro Deus. Sacrificam igreja, não está nem aí, dia do Senhor, rapidinho, por causa do trabalho ou por causa de interesses financeiros, né? E ainda não, eu tenho que ganhar meu pão, não sei o quê, e tal, dá suas justificativas, não resolve logo. Por quê? Mais importante é outra coisa. Então tem outros deuses, tem marido, tem filho, tem um bocado de coisa que tomam o lugar de Deus. Então, não terás outros deuses mostra que há muito que temos que corrigir com relação a isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. Será que você ama mesmo assim? Então você vai logo vendo pelo primeiro mandamento que, embora você em Cristo não esteja condenado por causa disso, mas o mandamento está lhe empurrando e dizendo, está errado. Você precisa corrigir isto pela santificação, para agradar a Deus. Ou não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra. Não as adorarás, não te curvarás a ela. E isso tem a ver, o segundo mandamento, a como servimos ao Senhor, especialmente o culto. Especialmente o culto. E nós temos que cuidar, purificar o culto, fazê-lo conforme Deus mesmo tem ordenado, né? Entender que adorar a Deus é em espírito e em verdade. Ter reverência e temor diante do culto de Deus. A gente precisa tomar cuidado, porque a influência do mundo no culto é muito grande. A gente nem percebe, mas vão entrando. O culto não é inclusivo, o culto é exclusivo. É como Deus ordenou. Não pode, Deus é exigente com relação a isso e já demonstrou tanta seriedade com relação no Velho Testamento. Você pode pensar no Velho Testamento que Deus deu medidas exatas para fazer o tabernáculo, mostrou no monte para Moisés como ele deveria ser feito e as medidas exatas, as cores e tudo. Não podia ser diferente. Quanto mais o que acontecia dentro do tabernáculo. Tem que ser exato conforme Deus ordenou. Aí vem Nadab e Abiú e acende um foguinho estranho. Bobaram um foguinho. Morreram torrados. Porque o texto diz, um fogo estranho
que Deus não lhes ordenara. Está escrito assim. E vai para frente, aí você vai ver um bocado de manifestações trágicas de Deus. Por isso, né? Davi manda trazer a arca, e a arca ele manda trazer num carro novo. Como os filisteus mandaram a arca, ele traz no carro novo. E vem usar, coitado lá, tal, e usar. De repente a arca vai escorregando para cair, certamente um buraco de lama, e a arca ia cair, e Uzá segurou a arca. Morreu, fulminado, caiu morto. Ele era coatita e não podia tocar na arca. Nem olhar, nem tocar. Ele tinha outras, como levita, outras coisas que ele podia fazer com relação ao tabernáculo, mas não podia se achegar à arca. E Davi ficou muito exasperado. Como é que eu vou fazer isso? Então, tal, tudo. E muita gente fica pensando, coitado de Uzá, com todo o zelo para não deixar cair a arca. Aí Spru, no seu livrinho de Santidade, diz assim, era melhor ele ter deixado cair a arca na lama. A lama era mais limpa do que a mão dele. Então, zelo com relação ao culto, o segundo mandamento é muito sério. Não, mas aquilo era um Velho Testamento, agora... é? Ananias e Safira, na contribuição, mentiram ao Espírito Santo e foram mortos no Novo Testamento. E tem muita gente morrendo espiritualmente aí, e doentes, nem sabe por quê. Porque tomaram a ceia sem discernir o corpo, com pecados, levianamente. Sério. Quando os 2 filhos de Arão morreram, Deus disse para Moisés, não deixa desgrenhar o cabelo e nem falar nada. Fique calado, Arão. Imagine, morreu 2 filhos no mesmo dia, ele calado. E Deus disse assim, serei santificado naqueles que se aproximarem de mim. Então é sério, a gente está nem aí. Que eu vi na igreja fazendo uma coisa. Está ordenado? Capítulo e versículo. Onde está? Não está? Cuidado. 3º mandamento, não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu acho que esse mandamento tem sido negligenciado muito na igreja hoje. A gente pensa, como? Por exemplo, a pessoa vai para o culto, não tem reverência, fica conversando, passa bilhetinho, se levanta, volta, bebe água, não sei o quê. Às vezes, antes de começar o culto, precisa ter reverência, entrou na casa do Senhor, se preparar, nada, é uma feira. Há aqueles que dormem no culto. Dorme. Tadinho, está cansado. Isso é pecado contra o 3º mandamento. Você está violando o 3º mandamento, porque o culto é feito em nome do Senhor. Os que não vêm, trocam por novela, qualquer coisa, estão pecando contra o 3º mandamento, do que está feito em nome do Senhor. Casamentos que são dissolvidos, a incompatibilidade de gênero, que fizeram votos em nome do Senhor. Mas Deus, por testemunha, um voto sendo feito diante do Senhor, diante do ministro de Deus, da igreja toda, e depois acaba.
Mas, no dia a dia, o nome de Deus em vão, piadas com o nome de Deus. Meu Deus, aqui, meu Deus, pelo amor de Deus, meu Deus, está direto. Até meu pai está se referindo a Deus. Então, é um pecado contra o terceiro mandamento. Nós temos que tomar cuidado. Então, veja que o mandamento santifica os nossos lábios, e principalmente para pronunciar o nome de Deus. Não é? Não tirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não, Deus não terá por inocente aquele que tomar seu santo nome em vão. Não é brincadeira, não. Então, a gente deve pensar e orar, fazer um exercício, que às vezes eu sei que sai sem pensar, mas se Deus está dizendo isso, se Ele zela pelo seu santo nome, né, então vamos buscar isso. E ter cuidado como vamos nos apresentar diante do Senhor, no culto e tudo, porque está sendo feito em nome do Senhor. Quarto mandamento é o dia do Senhor, não é? Lembra-te do dia do Senhor. E é o pecado da igreja moderna. Né? As pessoas vão à igreja domingo, em muitos lugares só de manhã, né? E depois está livre para poder ir para shopping, restaurante, estádio de futebol, fazer outras coisas no dia do Senhor. Quando a nossa confissão fala de um dia inteiro. Lembrar que no Velho Testamento tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que corresponde ao culto da manhã e ao culto da noite, vespertino. E que nós precisamos guardar este dia e santificá-lo. Nada de ligar a televisão, nada de fazer qualquer coisa. E não venha dizer que é legalismo, não. Legalismo é outra coisa. Legalismo é lei de homens, que os homens inventaram. Você não tem obrigação nenhuma de submeter sua consciência a leis inventadas por homens. Mas a lei de Deus não é legalismo, não. É para obedecer. É santidade. O dia do Senhor é um dia que nos ajuda na santificação. É um meio de graça. É frequentar, como diziam os puritanos, a feira da alma, onde você compra sem dinheiro, sem preço, as coisas preciosas de Deus nesse dia. Os puritanos, quando voltavam do culto, tinham a refeição, terminavam, tiravam as coisas, todo mundo ficava na mesa. O pai abria a Bíblia e disse, vamos lembrar como foi o sermão. Quais os pontos? As crianças tinham que dizer os pontos do sermão e tal. E ele ruminava ali com os meninos e com as crianças, com a esposa, o sermão. Descansavam, mas também tinha obras de misericórdia que se poderia e devia fazer. É claro que há algumas obras essenciais. O Senhor Jesus fala que os sacerdotes quebravam o dia do Senhor, o sábado, trabalhando, fazendo sacrifício, esfolando e limpando, e um bocado de coisa que tinha que fazer. Então, há obras trabalhos que são essenciais. Tem médicos, enfermeiros, gente que trabalha em farmácia, coisas que tem que, né, motorista de ônibus, e outras coisas que são essenciais. Mesmo assim, os crentes devem fazer o possível para buscar atividades em que
o dia do Senhor seja livre. Isso vai ajudar na sua piedade, na sua vida de piedade, na sua vida de santidade. O dia do Senhor é essencial, é algo que nós precisamos corrigir em muitas coisas com relação a este dia, que não é nosso. Deus nos deu 6 dias, mas um é dele, que ele santificou, consagrou para ele. E você será abençoado, grandemente abençoado com esse dia, consagrado ao Senhor. Vai ajudar na sua santidade. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Olha, é invariável, viu? Deus sabe disso. Todos, se você não tem, vai ter dificuldades com relação a isso. Sua mãe ou seu pai vão ficar velhos, a ponto de não poder fazer as coisas sem que você esteja ajudando. Minha mãe, eu tenho que ajudar a dar banho. Eu nunca pensei que fosse dar banho na minha mãe. Tive que fazer, não tem jeito. 97 anos, segurando tal, com andador, ela arrasta uma perna, eu atrás, até que vai, chega ali, bota, tira a roupa, e aí tu pegar de novo para botar, sentar lá no chuveiro, e aí ajudando a tomar banho. É um trabalho, 24 horas, não pode ficar sozinha. Bom, vai pagar cuidadora, 5, 6 mil reais por mês, cuidadora. Ou então manda para o asilo. Paga um asilo, vai lá e tal. Mas isso não é o 5º mandamento. Isso é desonrar. Muitos fazem isso, jogam lá, largam, mal vai visitar. Nós somos 5 filhos. Na verdade, a quinta, minha esposa ficou, minha irmã mais nova ficou viúva, então, sozinha não dá, porque não dá nem para comprar pão. Ela não pode ficar sozinha. Então, a gente fez um revezamento. Ela agora está comigo lá, entre os filhos. E a gente tem que cuidar. Dá trabalho, você nem imagina como é que dá trabalho. É prisão, você tem que ficar ali. As pessoas ajudam e tal, né? Eu tenho igreja, eu tenho que correr para fazer, então fica minha esposa, aí tem uma cunhada que ajuda, assim, honra teu pai e tua mãe, tem que ser. E é um testemunho, você não pode deixar. Deus está vendo. Mas não é só pai e mãe, as autoridades também devem ser consideradas com honra. Professores, as autoridades, os constituídos em poder, políticos, né? Temos que orar pelo rei, orar pelo presidente, orar por as pessoas. Imagine orar e pedir que Deus tenha misericórdia do Supremo Tribunal, né? Deus tem misericórdia. Tem que orar. Eu senti muita dificuldade nisso, sabe? Porque a gente via raiva, a vontade que tinha, Senhor, mata, Deus, mata. Fazer uma oração imprecatória. Mas a Bíblia manda orar. Agora, veja bem, quando Paulo escreveu orar pelo rei, honrar o rei, era Nero que estava o rei era Nero. Coisa horrível esse imperador. Uma coisa absurda. Não dá nem para dizer o tipo de envolvimento de pecado que esse homem vivia. Mas para orar, é difícil, mas a gente tem que orar.
e pelas autoridades, e honrá-las, e orar, e obedecer às autoridades. Claro que não vou obedecer, e você não tem que obedecer, ordens e decretos que contrariam a palavra de Deus. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Não obedece e acabou. Aí então, não pode pregar contra o homossexualismo, aí é que eu prego mesmo. Prego mesmo. Pode fazer o que quiser. Porque eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Né? Mas, no mais, a gente tem que obedecer às autoridades. Então, o 5º mandamento nos ajuda a isso. As autoridades eclesiásticas, pastores, os presbíteros, o presbítero docente, o presbítero regente, que a gente chama assim na igreja presbiteriana, mas são presbíteros. Deus os colocou. Eles foram colocados por Deus. E os diáconos, ministros da misericórdia, levantados por Deus, devem toda honra, obediência e sustento em oração e no que for preciso. É 5º mandamento. Tem que fazer isso. E a nossa Constituição, né, da Igreja Presbiteriana, diz assim: devemos obediência a elas enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Então, está certo. É assim mesmo. 6º mandamento, não matarás. E a gente pensa que não enfiei a faca na barriga de ninguém, não matei, não atirei ninguém, não dei paulada na cabeça de ninguém, então eu não matei. Não matarás. A palavra de Deus diz assim, que quem não ama seu irmão é assassino. Imaginem. E a gente tem com facilidade antipatias dentro da igreja. Alguns, a gente, beijinho para cá, beijinho para lá, mas outros. Então, Deus classifica isso como 6º mandamento. Não amar o irmão é matar. É matá-lo. Né? E a gente peca nisso aí. Mas também, gente, especialmente os jovens que gostam de dirigir, igual um louco, não se preocupa com as placas de limite de velocidade e tal. Você está pecando contra o 6º mandamento, botando em risco sua vida e a vida de outras pessoas. Outros que têm empregados, que trabalham na empresa, qual o horário de almoço, como você estabeleceu como eles vão trabalhar. Você tem que olhar com cuidado para que eles possam ter dignidade de descanso necessário. Né? A pessoa não pode explorar igual um burro de carga, tem que ter cuidado. Deus vai cobrar isso com relação ao 6º mandamento, como você trata os seus empregados, como você trata a secretária na sua casa. Não é? 6º mandamento, que ela tem, alguém que merece, você precisa olhar e ver. E comida? Essa aí especialmente eu, diabético. Né? Eu não era muito de doce, eu gosto de bolo, nunca fui muito, mas fiquei diabético, comecei a gostar de bolo. Aí eu gosto especialmente daquele branco glacê molinho que fica. Vou pegar assim com o dedo assim nos aniversários, assim. Aí minha esposa, alguém já viu lá, a baiana, não é para fazer isso, tal, daquele jeito bem baiano, está errado. Mas só um pouquinho, não é, você sabe que não pode.
Aí ela brigando comigo, já sei o que eu vou fazer, eu vou abrir nos mandamentos da Bíblia e botar pé do bolo. Para eu não pegar. E ela tem razão. É sexto mandamento, você não pode, não pode. Tem que cuidar da sua saúde. Tem homem que diz, não vou a médico. Machão, não vai a médico. Você está pecando contra o sexto mandamento. Não toma remédio, não vai a médico e tal. É pecado contra o sexto mandamento. Você tem que cuidar de si. Por exemplo, eu peco contra o sexto mandamento e ainda não consegui vencer. Não ando de jeito nenhum, sou sedentário. E já ouvi médico, tanto se você tem que andar. Tem que andar. Mas eu digo, meu Deus, é uma perda de tempo horrorosa. Eu vou ler, vou orar, vou ler, vou ficar andando. Ai, não. Então faz o seguinte, bota a Bíblia aqui, coisa, e sai, mas você tem que andar. E eu sei que é bom para a minha saúde. Eu tomo remédio para diabetes. Se eu andasse, fizesse exercício, talvez nem precisasse de remédio. Sou diabético tipo 2. Mas não ando, não quem me faça. Eu tenho que obedecer o mandamento. Eu estou errado. Eu estou dando aqui um testemunho. E eu sei que outros têm também esse problema. Não se cuida, não tal. E acha normal. É pecado contra o sexto mandamento. Porque Cristo ensinou que ele é extensivo. Especialmente falando do sétimo mandamento, né? Não adulterarás. Aí Jesus disse, se alguém olhar com uma intenção impura para uma mulher, já adulterou no seu coração. Quer dizer, os fariseus ficaram abismados. Eu pensei que era só se deitar com outra mulher. E que pensar a gente podia, sem nenhum problema, olhar, cobiçar, não sei o quê. Não pode. É pecado. É transgressão do sétimo mandamento. E hoje, né, a gente está tão acostumado a ver na televisão nudez, tal, filmes com mulheres nuas, que a gente acho que só vê, não tem problema. Ou então, computador, que é uma tentação, é um clique e aparece toda a miséria lá. E a pessoa pensa que assistir, ver tal, não tem problema. Mas tem, você está pecando contra Deus. 7 mandamentos, você está entristecendo o Espírito Santo, está lhe prejudicando, acabando com a sua vida espiritual. Ele está não é extinguindo, mas é entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo. Aí o senhor canta televisão? Não sou. Eu, pelo contrário, gosto muito de televisão. Mas teve uma coisa que eu acho que Deus concedeu por graça com relação a assistir televisão. É um aparelhinho desse tamanho chamado controle remoto. Tem que ficar na sua mão, não na mão de criança nenhuma, não. Está assistindo, porque o diabo é assim, coisa normal, tranquila, não tem nada, mas no meio ele bota a miséria. Mas é nessa hora que você, mude. O Efésios, capítulo 5, veja o que diz aqui, no verso de número 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não é que você não está fazendo, não tem nada. Você está sendo cúmplice, assistindo essa miséria. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Tire. Não deixe que aquele bueiro, a televisão às vezes é um bueiro
despejando toda a nojeira na sala, na sua sala, com as crianças ali se imiscuindo com essa miséria. Não, seja disciplinado com relação a isso e utilize do controle remoto e seja criterioso. 7º mandamento. 8º mandamento, não furtarás. Há muitas formas de você pecar com esse mandamento. Você não é leal no fisco, faz tramóia com relação à declaração de imposto de renda, coisas que não pode fazer. Se é empresário, muitas vezes não tira a nota que tem que tirar, fiscal, faz alguma coisa para burlar você, ninguém está vendo, o fisco não vai saber, não sei o quê. Deus está vendo, é o 8º mandamento. Você está roubando. Está roubando. Eu acho engraçado, eu vejo um empresário dizer, pastor, se for assim, então eu vou ter que fechar. Eu tenho vontade de responder, por que não fecha, infeliz? Fecha. Por que os cristãos podiam morrer? Para não pecar contra o nome do Senhor. Foram jogados às feras, mortos à espada, cerrados ao meio. Eu visitei uma torre na França chamada Torre de Constance. Se você um dia puder visitar, é muito interessante. Nessa torre, as mulheres hugonotes ficavam lá, protestantes, presas. Os homens eram levados para as galés, mas as mulheres ficavam nessa torre. E era assim, eu visitava, você entra, aí quando você, antes de chegar no topo onde era a torre, onde elas ficavam, tem um nicho. Hoje não tem nada, o nicho não está só aquela cavado assim, onde você sabe que ficava ali uma santa, um santo, sei lá. E ele dizia o seguinte para elas, você pode sair sem problema nenhum, desde que você, diante do nicho, se ajoelhe, tome a hóstia, faça isso, aí você pode ir embora. Mulheres com criança, não podia ficar com a criança para amamentar, ficava com a mãe, com outros, aí vinha chorando a criança, querendo amamentar, e ela com leite ali, derramando, mas se saísse para amamentar, tinha que passar para fazer isso. Senão, não seria. Não? Então, ela podia ir para amamentar se ela negasse a sua fé ali. Mas aí as outras ficavam orando, dizendo, não faça isso. Aí uma delas escreveu, está lá, engraçado que botaram um vídeo, na pedra ela escreveu résistance, em francês, résistance. Quer dizer, elas resistindo para não cair nessa tentação de negar o nome do Senhor e a doutrina. E a gente, não, a gente pode. Não. Eu penso também com relação, eu não sei a doutrina da igreja, mas acho que dízimos e ofertas são coisas seríssimas e que são exigidas pelo Senhor. O dízimo será santo ao Senhor, é uma coisa que é intocável. E tem crentes, porque a Bíblia diz, em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Então, muitos estão pecando também com relação a esse 8º mandamento. Não furtarás. Não dirás falso testemunho, é mentir. Tem gente que acha que tem mentira branca, tem mentira não sei o quê, que pode, que é justificável. Deus vai perdoar porque foi... Aí citam Raabe, não vê Raabe? Ela mentiu. Eles já foram, estava lá escondida no... Aí formam uma tese teológica bíblica de que pode mentir quando é para
o bem da fé, ela pecou. Mentira do diabo. Não tem, não. Ela, se ela evidentemente cresce, é uma pessoa que estava ainda não estava doutrinada, usou esse recurso, mas ela devia dizer, sim, pode procurar, veja aí, e confiar que Deus não ia permitir que eles achassem. Mas ela mentiu, foi a saída mais fácil. As parteiras, que alguns acham que não mentiram não, que elas de fato, era verdade, chegavam lá, os bebês nasciam porque as hebreias eram mais fortes. Mas se mentiram, erraram. Então, toda mentira que tiver na Bíblia, você não justifica a mentira. Mentira é do diabo. Não mentais uns aos outros. Não é para mentir. Nono mandamento, falso juízo, todas essas coisas são condenadas na palavra de Deus. E o 10º mandamento, não cobiçarás, quer dizer, são pessoas que estão descontentes com aquilo que Deus tem dado. É claro que nós devemos desejar, prosperar, ter mais coisas, isso não é pecado. Mas a pessoa invejosa ou descontente com a sua situação que Deus lhe deu agora, no momento, isso é pecado, é cobiçar. Então você veja como os 10 mandamentos são de tanta importância para nos ajudar na nossa vida de piedade, na nossa vida buscando a santificação. Que bengala maravilhosa para nos ajudar. E que a gente deve observar e guardar a lei do Senhor. Isso vai lhe ajudar muitíssimo na sua vida espiritual. Muito, muito mesmo. Eu vou parar por aqui e eu vou depois continuar no capítulo 8 para falar a respeito da obra do Espírito Santo. Porque eu sei que muitas coisas que eu tenho falado é pesada demais. Alguns dizem, eu não sei como morrer, não sei como vou fazer isso, como é que eu vou conseguir? É verdade, você não vai conseguir. Mas o capítulo 8 diz que você pode. Nós vamos ver isso, se Deus quiser. Amém? Ó Deus, agradecemos muito a tua palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude. O que mais queremos é agradar ao Senhor, ó Deus. E se a lei foi dada para nos ajudar, Senhor, já que estamos livres da sua condenação, nós queremos obedecê-la, obedecer os 10 mandamentos, para podermos agradar ao Senhor, que nos salvou. O que mais queremos é agradar ao Senhor. Tem misericórdia e ajuda-nos, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.